aí, oitavo ano, beleza? Então, nas nossas últimas videoaulas, nós iniciamos ali o conteúdo sobre alimentação, né, e nutrição. E encerrando aquele conteúdo, nós vamos dar aqui continuidade na questão de absorção de nutrientes, mas falando agora das estruturas do nosso organismo que fazem esse processo de absorção de nutrientes, que é o sistema digestório. Galera, extremamente importante para a qualidade de vida do ser humano e de todos os seres que são dependentes aí de nutrientes externos ao corpo. Dizem que o nosso sistema digestório é equivalente às raízes das plantas. Então, se uma planta tem a raiz que não está muito boa, a planta toda padece e pode morrer. Então, o nosso sistema digestório, ele deve ser priorizado, deve ser cuidado, porque é ele que nos traz energia, que nos traz nutrientes que regulam, que fazem o nosso organismo crescer, se manter vivo. Muito bem. Para que serve esse sistema digestório? A primeira coisa são as funções. Olha lá. Basicamente, o nosso sistema digestório ele tem por função fazer dois tipos de digestão, a física e a química. A digestão física é aquela feita mecanicamente, ou digestão mecânica também, tá, gente? Pode ser assim chamado. A digestão física ou mecânica ela é efetuada pelos dentes, pela língua e pelos movimentos musculares que ocorrem em todo o nosso sistema digestório. Vejam só, da nossa faringe para baixo, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso e reto, nós temos um revestimento muscular no sistema digestório. Então, os movimentos musculares eles são extremamente importantes para a digestão dos nossos alimentos e são considerados também digestão física. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. A digestão química, por outro lado, é feita por enzimas que são produzidas no sistema digestório. Olha só. A digestão mecânica, então, ela vai fazer com que uma partícula grande de alimento seja transformada em pequenas partículas. Né? O dente corta, quebra, tritura, a língua ajuda a mover isto, os nossos músculos também vão movendo isso para um lado e para o outro, e esse processo é facilitado. E graças a esse processo mecânico, as enzimas digestivas, elas vão ser colocadas no ambiente onde o alimento triturado está, e elas farão com que aquelas moléculas grandes que estão naquelas partículas sejam transformadas em moléculas ainda menores. E tudo isso, galera, vai começar então com a digestão física. E essa digestão física, então, ela envolve a mastigação, a deglutição e os movimentos peristálticos. A mastigação é feita aqui pelos nossos dentes, né? A deglutição é o processo de, vamos dizer assim, ingestão aí dos recursos alimentares. E os movimentos peristálticos feitos da faringe para frente, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso, nesta ordem, até chegar ao reto, que também faz movimento peristáltico e expulsa aquilo que não serve mais para o nosso organismo. Falando na boca, onde começa a digestão física, nós temos os nossos dentes, é a nossa língua. E os nossos dentes, galera, eles são diferentes de acordo com a nossa idade. Olha que legal. Nós sempre temos os 4 tipos de dentes. Nós temos sempre os dentes incisivos, que servem para cortar. Os caninos, que servem para rasgar. E os pré-molares e molares, que servem para triturar. No entanto, olha só, quando você tem uma arcada dentária infantil, você não tem pré-molares, somente molares. Olha ele. E na arcada dentária adulta aparecem os pré-molares, que são molares um pouco modificados. Uma transição entre
o que nós chamamos de canino e molar, né? Mas que tem a função de triturar também. Então nós temos um menor número de dentes na arcada dentária infantil e um maior número de dentes na arcada dentária adulta. Somente depois de atingir a vida adulta é que nós temos a nossa arcada toda formada. Troca de dentes também é realizada da vida infantil para a vida adulta, com dentes mais estruturados, com raízes mais fortes, né? Beleza? Função: triturar, aumentar a superfície de contato dos nossos alimentos, porque ela precisa ser grande para que as enzimas atuem de forma eficiente. Na boca, galera, nós já temos glândulas, olha só. Estas são glândulas salivares, né, que vão produzir aí a saliva, que é um tipo de enzima já que vai atuar sobre o alimento. Beleza? Vejam só. E este alimento, ele vai seguir um caminho no nosso sistema digestório. Isso aqui é importante. Ele vai passar por dentro de estruturas. Essas estruturas com que o alimento passe por dentro estão aqui escritas em escuro, negro. Passam pela boca, passam pela faringe, passam pelo esôfago, passa pelo estômago, passa pelo intestino delgado, pelo intestino grosso e chega no reto até ser eliminado pelo ânus. As estruturas em azul, elas produzem substâncias que são colocadas dentro do sistema digestório para ajudar na digestão química. Sim. Então nós temos lá glândulas salivares, fígado, vesícula biliar e pâncreas. Beleza? Então as enzimas digestivas são substâncias produzidas por glândulas exócrinas, que quebram os alimentos em partes menores. E um exemplo de enzima digestiva é a saliva, que é produzida nas nossas glândulas salivares, que são 5: glândula parótida, glândulas sublinguais e glândulas submandibulares. Beleza? Saliva, gente, serve para quê? Para quebrar carboidrato em partes menores. Então, o carboidrato é o primeiro alimento a ser digerido no nosso trato digestório, beleza? Vamos lembrar disso aí. E como é que funciona essa enzima? Por exemplo, a saliva. Olha só, nós temos lá a molécula do alimento que se liga à enzima. Essa enzima, então, ela fará o quê? Ela atuará sobre a molécula do alimento, quebrando ela em partes menores. Então, ela sairá quebrada em pedaços menores que são facilmente absorvidos lá no intestino e colocados na corrente sanguínea. Então, é isso que as enzimas fazem. Se ligam às moléculas grandes e quebram as moléculas grandes em moléculas menores para facilitar a absorção. Beleza? Depois nós vamos falar um pouquinho mais de cada enzima, com calma, nós vamos passar. Isso aqui é só uma introdução, não se preocupem, tá? Nós vamos ver todas as enzimas do sistema digestório, onde elas são produzidas, para que servem, bonitinho. Agora é só uma introdução. E para terminar, galera, eu quero falar sobre movimento peristáltico, que começa na faringe e no esôfago, depois da boca. Depois da boca, a primeira estrutura é a faringe, depois o esôfago, que chega no estômago. E essas duas estruturas já fazem esse movimento peristáltico, que é o quê? É o músculo empurrando o alimento para baixo, que ali é chamado de bolo alimentar. Então o músculo contrai e vai empurrando, vai contraindo para baixo e vai relaxando em cima, vai contraindo para baixo e vai relaxando em cima. E ele vai empurrando o alimento, né? Vocês sabem, quando vocês engolem o alimento, até que ele não chegue lá no estômago, você sente uma tensãozinha, né? Então você já mais ou menos tem uma noção inconsciente de quanto tempo demora para o alimento sair da boca e descer até o estômago. Alguns segundos. E este transporte é feito aí pelo movimento peristáltico, né? Um músculo que está envolvendo todo o tubo do sistema digestório. Esse movimento peristáltico, galera, ele ocorre depois da boca, desde a faringe até o final do trato digestório. Beleza? Galera, deixo para vocês aí os exercícios da questão invertida da página 168 e a questão 1, 2 e 3 da página 169. E nós nos vemos na nossa próxima videoaula. Um grande abraço do professor Alcides e até lá!